chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Querido irmão, querida irmã, aqui continuando as nossas meditações do livro do Deuteronômio. Estamos vivendo o mês da Bíblia e a igreja no Brasil propõe para nós o itinerário de fé do livro do Deuteronômio, que tem como tema: abre a tua mão para o teu irmão. O texto retirado de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. E nós estamos meditando em 5 encontros. Iremos meditar um pouquinho sobre o livro do Deuteronômio. E este é o nosso terceiro encontro, que tem como tema a solidariedade que se inspira na gratuidade divina. Deuteronômio 15, versículos de 1 a 11. Leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo do 1 ao 11. De 7 em 7 anos farás a remissão das dívidas. Eis no que ela consistirá. Todo credor remitirá o empréstimo que tiver feito ao seu próximo. Não exercerá contra o seu próximo ou contra o seu irmão opressão alguma, quando for publicada a remissão em honra do Senhor. Poderás obrigar ao estrangeiro, mas quanto às dívidas de teu irmão, farás remissão. Não deverá haver pobres no meio de ti, porque o Senhor teu Deus te abençoará certamente na terra que te dá como posse hereditária. Contudo, que obedeças fielmente à voz do Senhor, teu Deus, pondo cuidadosamente em prática os mandamentos de hoje te imponho. Sim, o Senhor teu Deus te abençoará, como ele te disse. Emprestarás a numerosas nações e de nenhuma precisarás receber empréstimo. Dominarás sobre muitas nações e elas não dominarão sobre ti. Se houver no meio de ti um pobre entre os teus irmãos, em uma de tuas cidades, na terra que te dá o Senhor, teu Deus, não endurecerás teu coração e não fecharás a mão diante de teu irmão pobre. Mas abre a tua mão e empresta-lhe segundo as necessidades de sua indigência. Cuida que não te venha ao coração este ímpio pensamento. Eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão. Guarda-te de olhar o teu irmão pobre com um mau olho, sem nada lhe dar, porque ele clamaria ao Senhor contra ti, e isso se te tornaria um pecado. Deves dar-lhe e dar-lhe de bom coração, pois por causa disso o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas em tuas mãos. Nunca faltarão pobres na terra, e por isso dou-te esta ordem: abre tua mão ao teu irmão necessitado ou pobre que vive em tua terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Conforme o texto, nós encontramos algumas coisas importantes nesse texto para a nossa espiritualidade, né? Para a nossa compreensão de partilha e de solidariedade que nós estamos vivenciando. Para começar, o título, né? A solidariedade que se inspira na gratuidade divina. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos concede muitas graças, muitas bênçãos, muitos benefícios Deus nos concede. E como sinal de gratidão a Deus, a tudo o que Ele nos propõe, então é que nós somos chamados a sermos solidários. Por isso o tema do ano está justamente dentro desse texto. Abre a tua mão para o teu irmão.
esta solidariedade que brota do coração daquele que fez uma experiência de encontro com Deus, uma experiência da presença de Deus na sua vida. A palavra de Deus, como nós vimos, nos torna próximos uns dos outros. E sendo próximos uns dos outros, é que somos convidados a abrir, a estender a mão para o pobre, para o necessitado. Abre a tua mão para o teu irmão, conforme Deuteronômio 15, versículo 11. E este abrir a mão é um gesto de solidariedade e, ao mesmo tempo, de gratidão. Gratidão a Deus, que nos dá todos os dons, e de solidariedade ao irmão, que passa por necessidade e que precisa de nossa ajuda. A justiça, portanto, nesse princípio, nesse livro, nesse encontro, sobretudo nesse terceiro encontro, vamos aprender com o livro do Deuteronômio. A justiça é um claro sinal do projeto de Deus. É uma exigência ética e comunitária. Veja, a justiça numa perspectiva de Deus, não numa perspectiva nossa, ou na perspectiva de justiça que hoje em dia nós compreendemos, mas na perspectiva de Deus. Então é uma exigência ética, pessoal e comunitária. Tem um pensamento que diz que se tem alguém na comunidade passando por necessidade, é porque nós não estamos exercendo a nossa solidariedade. Então, e não exercer a nossa solidariedade, nós estamos deixando de sermos solidários com aquele que precisa. A lei e a solidariedade. Então, a lei determinava, ou determina, que pudesse, então, abrir a mão ao pobre, ajudar em suas necessidades. E a solidariedade que nos leva a vivenciar isso de uma forma consciente e profunda. Então, nós temos nesse princípio uma orientação. A orientação, as regras que nós devemos seguir, elas foram dadas. Estão manifestas no livro do Deuteronômio, no capítulo 15, e esta foi manifestada na vida do povo. Então, a lei foi dada e ela deve ser cumprida em todos os seus aspectos, do jeito de Deus. Repito, não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E quando compreendemos isso, nós iremos então proclamar, perceber que Deus nos libertou, que Deus nos redimiu, e proclamar esta libertação também para o povo. Então, é um gesto de liberdade em Deus e de solidariedade para com os irmãos. E os beneficiários exclusivos da remissão é todo Israel. É todo Israel, é todo o povo de Deus, o novo povo de Deus. Nós podíamos dizer assim hoje, a partir da Páscoa, a partir de Pentecostes. Nós somos o novo povo de Deus. E, portanto, nós temos o outro como o nosso próximo, como o nosso irmão. Por isso, a solidariedade, então, deve brotar do nosso coração. E isso primeiro, a solidariedade tem como princípio eliminar a pobreza do povo de Israel. E, segundo, recordar que a terra que o Senhor deu ao seu povo, a terra que o Senhor prometeu dar como herança para o seu povo, seria uma terra bendita e uma terra abundante, onde produziria muitos frutos. E aí, percebendo então que isso é também ação de Deus, é que a solidariedade deve estar presente no coração de todos aqueles que seguem o caminho e observam os mandamentos. A solidariedade portanto, a necessidade que nós temos de perceber a necessidade do outro. Sim, a necessidade
que nós temos de perceber a necessidade do outro e então estender a mão. Não devemos endurecer o coração e nem ficar indiferentes às necessidades do pobre e não fechar as mãos para o pobre. Mas assim como Deus nos deu uma terra farta, uma terra onde produz muita coisa, também nós devemos estender as nossas mãos para ajudar o pobre. Não fechar as mãos para o pobre. Para que o pobre tenha o necessário para a sua sobrevivência. Sim, para que o pobre tenha o necessário para a sua sobrevivência. Então, é dessa experiência que brota, então, a solidariedade para com o povo de Israel. E aí, o livro do Deuteronômio, nesse capítulo 15, ele traz para nós justamente essa expressão. Guarda de olhar para o pobre teu irmão sem lhe dar nada. Isto é, nós não podemos olhar para o pobre, para aquele que passa necessidade, e não ajudar. Se nós não estendemos as mãos para o nosso irmão para ajudá-lo em suas necessidades, nós estamos, na verdade, sendo ingratos com Deus, que nos concedeu todas as graças e todas as bênçãos. E é impressionante que neste capítulo repete muitas vezes o verbo dar. A repetição deste verbo invoca, portanto, a ideia de que o israelita deve generosamente dar ao pobre. Sim, dar ao pobre da mesma forma que Deus generosamente deu a ele a terra prometida para o seu sustento. Então, sermos solidários e partilhar com o pobre é justamente ser gratos a Deus, porque Deus é quem nos deu tudo. E aí, então, nós compreendemos que a generosidade e a partilha é um jeito eficaz de amar. Impressionante isso, e isso estará sempre presente na vida do cristão, seguindo os passos de Jesus. Faça você também esta experiência de abrir o coração e de ser generoso, vivendo aquilo que nos ensina este encontro. A solidariedade que se inspira na gratuidade divina. Que Deus te dê graça e paz para que você possa vivenciar os seus mandamentos e as suas leis. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.